Ele vai chegar em Jesus e vai dizer: olha, vocês rejeitaram aquele que veio para nos trazer vida. Vocês rejeitaram o Filho de Deus. Vocês se dizem tão conhecedores da lei de Moisés, mas não reconheceram aquele que tanto a Escritura falava que viria para salvar a humanidade. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? É maravilhoso demais, irmão, estar conhecendo uma nova família em Cristo. E eu não tenho dúvidas que a gente vai assentar à mesa do Senhor no grande dia, podendo assentar com Ele, ceiar com Ele, como foi falado aqui no início do culto, juntamente com os irmãos e poder ver a face do nosso amado. Ah, Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu trouxe aqui comigo a minha esposa e os meus filhos. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus, do Ministério Adoradores do Cordeiro, pastor Jorge dos Santos. Está aqui também conosco o nosso diácono Maciel. Eu quero agradecer ao pastor Luiz Alex por essa oportunidade. E, irmãos, coisas grandes o Senhor ainda vai fazer nessa noite. Abre o teu coração. O Senhor é poderoso para quebrar sofisma. Adriano, o que é sofisma? Meias verdades que o inimigo está tentando implantar na tua mente. Meias verdades. Porque Deus é poderoso para quebrar tudo isso na tua vida. E hoje tu vai sair daqui com o direcionamento do Senhor, vai. Tu vai sair daqui transformado pelo Espírito Santo do Senhor. A palavra do Senhor vai transformar. Se tu entrou aqui achando que era o último culto, pode ter certeza que não só vai ser o último culto, mas vai ser um culto de muitos outros que você vai ainda participar na presença do Senhor. Sem mais delongas, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Aleluia, Jesus, tu és bom, maravilhoso é Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Confesso aos irmãos que desde que o pastor Luiz Alex vem me convidando, essa palavra queimou no meu coração e eu venho me alimentando dela para trazer esse alimento nessa noite. Irmãos, no cabeçalho da minha Bíblia diz assim: a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e riam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unanimemente, arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: o Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, essa noite, Deus me despertou para que eu viesse até essa casa para despertar vocês acerca de propósito. Acerca de propósito. A morte de Estevão, eu vou explicar ao decorrer desse sermão,
A morte de Estevão tinha propósito. Parece que Deus abandonou Estevão, mas a própria palavra diz que Estevão está sendo apedrejado até a morte, mas consegue vislumbrar o céu aberto. O Filho de Deus à destra do Pai. Estevão está vendo a visão do céu. Estevão está dizendo para eles: olha, eu vejo Deus, eu vejo o Filho à destra do Pai, eu vejo o céu aberto, e mesmo assim, eles estão tão raivosos quanto Estevão, porque Estevão está pregando a palavra da verdade, irmão. E muitas das vezes a palavra que é a verdade confronta. E quando somos confrontados, não aceitamos logo de primeira, a gente quer questionar, a gente quer brigar com Deus. E sabe o que acontece? Muitas das vezes, quando Deus tem propósito na nossa vida, como a irmã falou, a gente vai perder um ente querido. A gente vai perder o emprego que a gente tanto ama. A gente vai perder uma condição financeira que nos dava um certo conforto. E isso vai nos trazer luto. É normal, nós somos seres humanos. Mas só que Estevão, ele está morrendo por um propósito maior do que sua própria existência. E eu vou fazer você sair daqui com esse esclarecimento nessa noite, não por mim, não pelo meu conhecimento, mas pela presença de Deus e o Espírito Santo que se encontra nessa casa. Vocês vão sair daqui instruídos, sabendo que a igreja do Senhor tem um ID, desde que foi fundada através de Cristo e entregue na mão e na responsabilidade de Pedro. Você vai me perguntar, Adriano, por que Estevão está sendo apedrejado pelos líderes religiosos judeus que eram para reconhecer ele como um servo de Jesus? Para eu poder te explicar um pouco mais disso, eu preciso voltar um pouco. Você precisa lembrar que esses mesmos religiosos judeus foram os mesmos que entregaram Jesus na mão de Pilatos. Foram os mesmos religiosos que entregaram Jesus à morte através do Império Romano. Só que a gente vai entender o seguinte: Jesus não pode morrer por apedrejamento. Por que, presbítero Adriano, que Jesus não pode ser apedrejado, já que judeu mata por apedrejamento, e quem está sentenciando ele, dizendo que ele blasfêmia, dizendo que é filho de Deus, é líder judeu e ele mata por apedrejamento? É porque sobre a vida de Jesus havia uma profecia no livro do profeta Isaías, que dizia que Jesus seria pendurado no madeiro. Eu quero começar já essa noite liberando, meu irmão. Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou na tua vida. Talvez você não está conseguindo enxergar nessa situação que tem de bom de Deus nesse processo. Mas Deus está falando: se eu liberei, vai acontecer. Porque quem está tentando apedrejar, matar Jesus é judeu. Só que eles têm que entregar Jesus na mão de Roma. Porque Jesus tem que morrer pendurado no madeiro. E para eu fazer você entender o que está acontecendo, eu tenho que discorrer a Bíblia e dizer para vocês: um dia Moisés, no meio daquele povo, o povo está cometendo contra Moisés e Deus a murmuração, a reclamação, um povo que Deus tirou com mão forte do Egito, mas na caminhada do deserto está dizendo para Moisés que preferia estar no Egito comendo cebola, comendo pepino, e Deus está falando para Moisés: esse povo é de dura cerviz, tenho rejeitado esse povo, mas Moisés vai interceder pelo povo. A palavra do Senhor vai dizer em Números que Moisés está ali diante do povo, murmurador, e Deus vai dizer: eu vou lançar serpentes no meio do povo. Mas espera aí, a serpente não é do inimigo? Espera aí, não foi o inimigo que usou a serpente no jardim do Éden? Mas espera aí, não é o inimigo, não, irmão, é o Senhor que está colocando serpentes no meio do arraial para tratar com aquele povo na desobediência deles. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão dizer para Moisés: Moisés, intercede por nós diante de Deus, porque não aguentamos mais ver os nossos irmãos serem mortos diante de nós por conta das serpentes. Aí Deus vai falar para Moisés: faz o seguinte, faz uma serpente de bronze
e coloca diante do arraial. Aí Moisés vai pegar a serpente e, inspirado por Deus, vai colocá-la numa haste de madeira. Ah, meu irmão, está parecendo Jesus pendurado na cruz. Está tipificando Jesus pendurado na cruz. Por quê? Porque a serpente de bronze pendurado numa haste de madeira é o antídoto para o pecado, é o antídoto para o veneno da serpente que é mortal. Aí eu tenho que lembrar que quando Adão e Eva caem por conta da serpente, alabracandarábia, é profetizado do filho da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus está indo para o madeiro e sendo o antídoto para os nossos pecados, está sendo o pagamento pelo aquilo que nós fizemos de mal diante dos olhos do Senhor. Jesus tem um projeto, Jesus tem um propósito. Qual é o propósito de Jesus? Morrer pela humanidade, meus irmãos. Como se não bastasse, Abraão vai ser conduzido ao Moriá, a levar seu único filho, seu primogênito, diante do Senhor para sacrificar. Também uma tipificação de Deus entregando Cristo por nós. Jesus foi morto no madeiro, irmão. Só que ele exortou os discípulos dizendo, olha, o Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem precisa morrer, o Filho do Homem morre, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Só que parece que os discípulos é como nós só conseguimos enxergar o que é mal. O Jesus morreu, os discípulos vão se dispersar achando que acabou tudo, que acabou aquele Jesus maravilhoso, que dizia que vem introduzir o reino do céu na terra. Cadê Jesus? Aquele que disse que veio para nos trazer de novo a redenção. Ele está morto, Maciel. E como que ele vai redimir a humanidade morto? Mas Jesus já tinha dado orientação, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, labracandará. Jesus morre, nós conhecemos. Eu não vou poder discorrer tudo, irmão, por causa do horário. Jesus morre, vai ser sepultado, ao terceiro dia vão procurá-lo no sepulcro. Jesus já não está mais. Jesus vai percorrer a terra 40 dias depois da sua morte. Depois que morreu e ressuscitou, Jesus fica ainda 40 dias, porque Jesus tem propósito na terra, meus irmãos. Jesus tem que instruir os apóstolos que despertaram acerca de uma igreja que vai ser instituída na terra. Jesus vai mandar recado e dizer, manda eles virem na Galileia ter comigo em cima do monte. A Bíblia vai dizer que Jesus, no capítulo 28 de Mateus, está em cima do monte, prestes a ser assunto o céu, e Jesus vai ter com os 11, agora não são mais 12 por causa do filho da perdição, que é Judas. Judas morreu por entregar o mestre, ele é o filho da perdição, então agora são apenas 11 apóstolos, 11 discípulos. Aí Jesus vai levar eles ao monte e vai dizer, olha, todo o poder e autoridade foi me dada no céu e na terra, e eu compartilho com vocês para que vão e pregue o meu evangelho em todas as nações, por toda a terra. Lembra disso aqui, meus irmãos, porque quando eu chegar aqui em Estevão, eu vou ter que lembrar os irmãos disso que eu estou falando. Capítulo 28 de Mateus. Por quê? Porque isso aqui nós conhecemos como a grande comissão. É Deus comissionando os discípulos e dizendo, eu convoco vocês a ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas na Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que está acontecendo? Havia uma palavra liberada da parte de Jesus para que os discípulos viessem a instituir a igreja na terra. Qual era a palavra? Não é só Jerusalém. Alabracandarábia. Não é só dentro da igreja. Nós precisamos ser igreja fora do templo. Nós precisamos levar o evangelho para quem está morrendo lá fora. Jesus quer usar essa juventude.
Jesus quer usar as pessoas de maior idade. Jesus quer usar os anciões. Ah, Adriano, mas eu já passei dos 70. Eu já cheguei na casa dos 80. O que mais eu posso fazer para o Senhor? Caleb e Josué estão com 90 anos e dizendo: pelo vigor que o Espírito de Deus me trouxe até aqui, eu enfrentaria tudo de novo, porque eu me sinto fortalecido, eu me sinto revigorado, eu me sinto encorajado por Deus para enfrentar o que fosse. Ele está com 90 anos. A juventude é sal e luz dentro da escola, dentro dos cursos técnicos, dentro da faculdade. Foi você que Deus convocou. E não é por acaso que você está dentro da casa do Senhor hoje escutando essa palavra. Porque a igreja tem um id desde que Jesus foi assunto ao céu. E nós somos a igreja do Senhor. Então nós temos um direcionamento de Deus. E muitas das vezes a gente vai ter que passar por cima dos nossos projetos, das nossas dores, dos nossos sentimentos, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. E quem vai me ajudar é o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo vai dizer: é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, já começa Jesus dando direcionamento. Ele diz para os discípulos: olha, não deixarei vocês só, eu intercederei ao Pai que envia o Consolador. Segundo o direcionamento de Jesus para a igreja: não saiam de Jerusalém, até que sobre vós venha poder e autoridade vinda do alto. O que Jesus está dizendo? Não saia para pregar o meu evangelho sem o meu Espírito. Sabe o que está acontecendo com a igreja? A gente está achando que é na força do nosso conhecimento. Sabe o que está acontecendo com a igreja? A gente está muito entendido. A gente está achando que já é muito autossuficiente. A gente está achando que pode levar o evangelho de qualquer maneira. Mas a igreja ainda tem dono, tem cabeça, tem governo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E se Deus disse para a gente que tem uma fórmula, que tem um id do Senhor, a gente tem que continuar fazendo o que Deus nos direcionou. Qual é? Pregar o evangelho. Irmãos, o negócio é tão sério que Jesus dá direcionamento para eles. E ele fala assim, ó: fique em Jerusalém, até que sobre vós venha poder. Depois sejais minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo para eles: o evangelho agora não é só para judeu. O evangelho tem que alcançar o mundo. Irmão, eu fui fazer uma pesquisa, uma conta rápida. Na época que Jesus encarnou na terra e se fez carne, eram 300 mil pessoas na terra. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. Imagine se o evangelho ficasse retido só em Jerusalém. Quantas almas não teriam acesso ao céu? Eles estão olhando para o momento, eles estão olhando para aquele tempo. Jesus está olhando para o futuro. Jesus está olhando para a igreja de hoje. Jesus está dizendo: tem um propósito maior do que vocês podem imaginar. A Bíblia diz coisa linda, meus irmãos. O dia de Pentecostes. A Bíblia diz que eram línguas repartidas de fogo, que tomou todo mundo naquele recinto. Eram cerca de 120 pessoas. A Bíblia faz questão de dizer que ao ser tomado pelo poder do Espírito Santo, eles automaticamente falam outras línguas, outros idiomas. O que a Bíblia está dizendo? Jesus falou para eles: vocês vão e pregam por toda a nação. Só que para pregar por toda a nação não basta só falar latim, grego, aramaico. Tem que falar na língua de egípcio, tem que falar na língua de caldeu, tem que falar na língua de brasileiro, tem que falar na língua de japonês.
Então, o que o Espírito está fazendo com aqueles homens? Capacitando eles para levar o Evangelho pelo mundo. Primeira pregação de Pedro, irmão, 3.000 almas se rendem. A igreja está instituída, está prosperando. Pedro vai passar pela porta formosa a um coxo pedindo esmola. Ele diz, nem ouro nem prata tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Pedro pega aquele coxo pela mão. Por que pela mão, Adriano? Porque o coxo ele é paralítico de nascença, irmão. Ele nunca andou na vida, pastor Luiz Alex. Ele precisa ser ensinado no caminho como andar, como se comportar, como se colocar de pé. Pedro está dizendo, eu vou te pegar na mão e vou te instruir como se anda diante da presença do Espírito Santo. Parece conosco, irmão. O nosso Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para uma maravilhosa luz, e nós não sabíamos nem como andar. A irmã falou de Moisés diante da sarça. A primeira coisa que Deus vai falar para ele, tira a sandália dos teus pés, porque eu vou te ensinar a caminhar diante de mim, porque essa terra aqui não é como o Egito, essa terra é santa. Está dando tudo certo aos olhos humanos, só que a Bíblia vai dizer que tem um líder, irmão. O Evangelho tem governo, tem um Senhor, e ele disse aos discípulos, ide pregai o Evangelho por toda a nação, toda a terra. Seja minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que está acontecendo? O Evangelho está ficando só em Jerusalém. A igreja cresceu, irmão, tomou forma. A igreja está prosperando. E a Bíblia diz que esses homens, que eram os apóstolos, têm que selecionar 7 homens para ajudar na obra. A obra está grande, a obra precisa de ajuda. Eles vão separar obreiros, diáconos, e 2 deles que eu quero ressaltar, Felipe e Estevão. Característica de Estevão, Adriano, homem de fé, inteligente. O que a Bíblia faz questão de dizer, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho algo para te falar nessa noite, irmão. Sem o Espírito Santo a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse, sem mim nada pode fazer. Sem o Espírito Santo de Deus não adianta a tua teologia. Não adianta falar outras línguas. Não adianta a tua sabedoria. Sem o Espírito não tem como fazer. Sem o Espírito não dá para fazer. Em nome de Jesus, nessa noite, sai daqui convicto de uma coisa. Se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, e se tem alguém que ainda consola, conforta, dá autoridade e poder, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu tenho que acelerar porque a hora não para. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem não se dava por satisfeito por servir à mesa, pastor Alex. Ele não se dava por satisfeito em só servir a Santa Ceia, em cuidar dos órfãos, das viúvas. Esse homem está cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E o Espírito Santo está convencendo ele de que ele é um grande evangelista. E ele está indo, irmão, na orientação do Espírito, pregar o Evangelho diante daqueles fariseus, diante daqueles homens que achavam que sabiam alguma coisa, porque tinham conhecimento da Torá, do Pentateuco, da lei de Moisés. Mas Jesus cansou de falar para eles, eu estou acima da lei de Moisés. Eles chegaram a falar para Jesus, não é lícito curar no sábado. Jesus falou, eu sou Senhor do sábado. Mas eles não entendiam, irmão. Estevão está pregando a verdade. Estevão está se doando pelo Evangelho. Eu acho interessante que a Bíblia no Velho Testamento vai dizer, o pastor Luiz Alex, que Deus procura
mas não acha ninguém que possa cumprir o propósito. Qual é o propósito? Morrer pela humanidade. Mas depois que Jesus passa pela terra e dá testemunho de caminhada, de homem de fé, de como se renunciar e entregar diante do Senhor, para o propósito, Pedro está morrendo crucificado de cabeça para baixo. Ele já encontra alguém que morra pelo Evangelho, meus irmãos. Fica tranquilo, eu não vou dizer para vocês que o Espírito me disse que é para vocês morrerem hoje. Mas será que hoje você está disposto a matar o seu eu? As suas próprias vontades para viver a vontade de Deus? Será que essa noite tu está disposto a deixar os seus projetos de lado para viver os sonhos de Deus para a tua vida? Porque a palavra diz que olho não viu, nem sequer se ouviu, nem sequer se penetrou no coração do homem o que Deus preparou para nós, irmãos. Estevão está pregando o Evangelho e ele é alcançado por aqueles homens que achava que conhecia a lei de Deus, que achava que conhecia o Deus da lei, o Deus que escreveu com a própria mão as tábuas dos mandamentos e entregou na mão de Moisés. Eles vão levar Estevão cativo. Estevão está sendo levado diante do Sinédrio. E aqui eu entro na pregação e vou ser bem breve, não vou me alongar, irmão, por causa da hora. Estevão está ali diante do Sinédrio e eles começam a confrontar Estevão dizendo: você blasfema contra Deus e contra a lei de Moisés. Você blasfema e você será sentenciado à morte. Mas Estevão não está disposto a se calar. Estevão não está disposto a abrir mão daquilo que Deus entregou para ele. Porque o que Deus entregou para ele vai além da existência dele, meus irmãos. Vai além do propósito de vida de Estevão. De repente, a proposta de vida de Estevão era viver até os seus 70 anos, até os seus 80 anos, morrer na sua velhice. Mas Deus tinha um propósito maior. Qual é? Estevão é o primeiro mártir da Bíblia depois da morte de Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles vão pegar Estevão, vão colocar Estevão para fora de Jerusalém. A Bíblia faz questão de dizer que eles estão irados, eles estão rangendo o dente, eles estão babando, eles estão com raiva. E a Bíblia vai ressaltar que tem um homem chamado Saulo de Tarso, um jovem, está diante deles. E eles vão pegar as suas estolas sacerdotais, porque eles são tão religiosos e conhecem tão a Torá e a lei de Moisés, que eles sabem que a estola sacerdotal não pode tocar em nada morto. Então eles tiram a estola sacerdotal. Primeiro ponto, por que eles tiram a estola sacerdotal? Para poder ter mais agilidade para apedrejar Estevão. Por que eles tiram a estola sacerdotal? Segundo ponto, eles estão entregando a estola sacerdotal diante de Saulo, e está dizendo: eu sou testemunha que esse homem blasfemou contra Deus. Terceiro ponto, meu irmão, ele está entregando a estola sacerdotal e dizendo: eu, além de testemunha, sou executor da sentença de morte desse homem. O que Saulo de Tarso está fazendo nesse contexto? Saulo de Tarso é aquele que autoriza a morte de Estevão. Ele não suja a mão de sangue, pastor Luiz Alex, mas ele está presente, autorizando que eles apedrejem Estevão até a morte. Só que a Bíblia diz que Estevão está cheio. Estevão vem discorrendo, irmão, para aqueles homens, desde Abraão, como Abraão foi chamado. Vai falar de Moisés, como libertou o povo do cativeiro. Ele vai falar como José teve propósito de Deus no Egito, para levar seu pai e seus irmãos para dentro do cativeiro egípcio. Ele vai dizer sobre a raiz de Davi, a raiz de Jessé, que havia uma profecia sobre o renovo que brotaria da raiz de Jessé. Ele vai chegar em Jesus e vai dizer: olha, vocês rejeitaram aquele que veio para nos trazer vida. Vocês rejeitaram o Filho de Deus. Vocês se dizem tão conhecedores da lei de Moisés, mas não reconheceram
aquele que tanto a Escritura falava que viria para salvar a humanidade. Eles vão matar Estevão, apedrejado. Só que Estevão está olhando para o céu e está vendo o céu aberto. É um homem que está disposto a entregar sua vida por amor ao Evangelho. A Bíblia diz que Estevão está sendo apedrejado até a morte. Saulo de Tarso vai sair daquele contexto já buscando carta para perseguir mais cristãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não fala, mas Saulo de Tarso, ele poderia até ter perseguido cristãos. Até aquele momento ele poderia ter visto pessoas sendo jogadas na arena para os leões comer, porque eram cristãos. Eles poderiam ter perseguido outras pessoas, mas Saulo de Tarso nunca tinha visto um homem cheio do Espírito Santo, com todo amor pelo Evangelho e dizendo: se for preciso eu morro por esse Evangelho. Saulo de Tarso nunca tinha visto uma pessoa tão cheia, disposta para entregar sua própria vida pelo Evangelho de Jesus. Estevão está morrendo por um propósito. Eu falei isso com vocês. Capítulo 28 de Mateus diz: ide por toda a terra, pregai por toda a nação. Os apóstolos só querem pregar em Jerusalém. Só disponibiliza o Evangelho para Jerusalém. Eles não querem sair do conforto de Jerusalém. Está dando tudo certo, a igreja está crescendo. Só que o propósito do Senhor era alcançar os gentios. Era nos alcançar até os dias de hoje. Então Estevão está morrendo por um propósito. E a Bíblia vai dizer no capítulo 8 que Estevão morrendo e se dispersando, Filipe vai parar em Samaria. E a Bíblia vai dizer, e ele pregando o Evangelho, muitos se convertiam, muitos eram curados, muitos eram salvos, muitos eram transformados pelo poder daquele Evangelho. O que Estevão está sendo martirizado até a morte, para que o Evangelho pudesse prosseguir e alcançar aquilo que a palavra de Deus liberada pela boca de Jesus era alcançar a todos nós até os dias de hoje. Não podia ficar preso só em Jerusalém, meus irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele homem que era perseguidor agora é o maior evangelista da história da Bíblia. Saulo de Tarso agora é Paulo. Ele tem um encontro com Deus. E deixa eu te falar, eu não posso te confirmar, não tenho conhecimento para isso, mas eu acredito que no dia da morte de Estevão, o testemunho de Estevão mexeu com aquele homem. Porque deixa eu te falar, ele era um guerreiro. Guerreiro podia ser acometido de cegueira em qualquer momento numa batalha. Não ia ser uma cegueira que ia fazer Paulo renunciar ao Império Romano, pastor Luiz Alex. Alguma coisa já tinha mexido com Saulo de Tarso. Alguma coisa já tinha mexido no interior de Saulo a ponto de deixar ele pronto para receber a voz de Deus e entender o propósito. Há quem diga que Paulo é levantado porque Pedro é indouto. Pedro não tem condição de levar o evangelho aos maiorais da sinagoga, aos governantes. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos vai desmentir isso, meus irmãos. Quando diz que os chefes e os governantes vão dizer como que esse homem, aquele pescador, adquiriu tanta sabedoria e tanto conhecimento em tão pouco tempo. Pedro, depois que é cheio do Espírito Santo, ele tem toda a capacitação que é preciso para levar o evangelho até os confins da terra. A única coisa que falta em Pedro é disponibilidade para cumprir o propósito. Então Deus levanta Paulo, porque Paulo não tem problema para pregar para gentil. Paulo não tem problema em pregar para gentil, meus irmãos. E graças a isso o evangelho chegou até nós. E Adriano, por que esse sermão todo? Por que falar da morte de Estevão? Hoje é culto da vitória. Eu não quero ouvir palavra que Estevão morreu,
que Deus tem um propósito maior na minha vida do que a minha própria vida. Eu vim buscar a minha vitória. Mas Deus está dizendo para nós hoje o que foi falado nas Escrituras, que nós precisamos priorizar o reino, porque as demais coisas Deus acrescenta na nossa vida. E o que você tem para me dizer nessa noite? É que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que está nessa casa, assim como encheu no dia de Pentecoste aqueles homens, Ele tem toda a capacitação nessa noite para entregar a você, e você viver o projeto de Deus, você viver o propósito de Deus. Escolha essa noite a servir o Senhor, independente das tuas dores, independente do que você está passando, independente do que chegou até você. Eu não sei, talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, eu não suporto mais essa guerra, essa luta, e Deus está falando: o meu Espírito é capaz de te capacitar para enfrentar essas guerras, porque isso é só o começo, porque a tua caminhada ainda é muito longa, porque o projeto de Deus na tua vida ainda é muito grande para você parar. Irmão, encerro a minha fala aqui para você nessa noite dizendo: a igreja não mudou, o cabeça da igreja continua sendo o mesmo, e desde que Jesus foi ao assunto céu, a igreja tem um direcionamento. Qual é? A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E de pregar o meu evangelho em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Irmão, não é o inferno que vai saquear a igreja, é a igreja que vai saquear o inferno. Mas para isso acontecer, entra tu no propósito do Senhor. Irmão, por que a igreja não se consagra mais? Por que a igreja não renuncia mais? Por que a igreja não jejua, não se santifica? A Bíblia fala: ninguém verá a Deus se não for santificado. Por quê? Porque Deus é santo. Mas sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos muito cheios de nós mesmos. A gente está muito bem capacitado para pegar o microfone e dar o nosso show aqui à noite. Fazer o que a gente acha que a gente está fazendo de melhor, arrebentando para o reino, pregando, louvando. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu tenho algo maior. Eu tenho almas, porque a Bíblia diz que a criação geme, pastor Luiz Alex, à espera da manifestação dos filhos de Deus. Quem é os filhos de Deus? Somos eu e você. Aí eu estou muito jovem, Adriano, eu tenho tanta coisa para viver ainda. Como é que eu vou abrir mão de tudo isso? Como é que eu vou abrir mão de todos os meus projetos, carreira militar? Eu não sei, de repente você quer ser um grande empresário. Só que Deus não te chamou para isso, meu irmão. E se você está aqui nessa noite, está escutando esse direcionamento, Deus está falando contigo. É muita honra para a gente. Sabe por quê? A gente não merecia era nada. Mas Jesus, além de nos salvar, Ele nos deu o privilégio de servir a Ele. Mas é servir com excelência, meu irmão. É servir com tudo que somos, não é só uma parte do nosso ser. Ele não quer só 50%, Ele quer a totalidade. Se você essa noite ainda está confuso, ainda está achando: será que Deus está falando comigo? Ele vai falar contigo pessoalmente. Porque ele teve problema de até Tomé, que duvidava que era ele mesmo. Ele falou: Tomé, toca aqui no furo na minha mão. Meus irmãos, essa noite Deus está falando conosco. Eu preciso entregar o microfone, porque já até passei da hora.
Mas não saia daqui sem deixar o Espírito Santo trabalhar, sem deixar o Espírito Santo tirar essa tua incredulidade, sem deixar o Espírito Santo te encher nessa noite, porque se você não sair daqui cheio, a tua mente vai continuar bloqueada, a tua mente vai continuar travada, porque o inimigo, ele vem trabalhar na nossa mente, na nossa mente que ele traz paralisia, que ele traz apostasia. Mas hoje Deus está falando, eu sou poderoso ainda para quebrar isso, eu sou poderoso para transformar a tua mente. Irmão, o pastor trouxe uma aplicação e aqui eu termino. No culto de Santa Ceia, nós éramos como uma lagarta, irmão. Deus pegou, nos colocou no casulo. E depois do tempo do casulo, Ele liberou a gente para voar. Nós viramos como borboletas. É transformação, é metamorfose. Não dá para ter resquício do velho homem, da velha mulher. Não dá para ficar sentado na cadeira, no banco, no sofá da tua casa, maratonando a série na Netflix. Porque enquanto você está parado, tem gente morrendo. Aí você fala, poxa, no carnaval tantas pessoas morreram, tantas pessoas se prostituíram, tantas pessoas largaram seus casamentos, porque a igreja não está cumprindo o papel dela na terra, porque nós não estamos liberando palavras, e Deus está falando, a minha palavra ainda trabalha 24 horas por dia em favor daqueles que estão disponíveis para que eu possa usar. Irmão, a Bíblia começa dizendo, a terra era sem forma e vazia, e havia treva na face do abismo, mas Deus liberou o haja dele e disse, haja luz. Calaba. E houve luz. Só que Deus quer contar comigo e contigo nessa noite. Ele quer usar a tua boca como profeta. Ele poderia muito bem no livro de Ezequiel falar para o vale, levanta, toma forma e anda. Mas ele vai dar a honra do profeta a repetir as palavras que ele orientava. E o profeta Ezequiel vai ser boca de Deus para um exército de ossos secos, e esses ossos vão ter vida. Você e eu somos profetas do Senhor, mas não como João Batista, que foi aquele que abriu o caminho para a primeira vinda de Cristo. Nós somos a igreja que anuncia a volta do Cordeiro de Deus, só que agora ele não é mais cordeiro, agora ele volta como leão, meu irmão, e ele vem buscar uma igreja adornada, limpa, sem mácula. Ele não vem buscar uma igreja adúltera, ele não vem buscar uma igreja que fornica, ele não vem buscar uma igreja que mente, ele vem buscar uma igreja limpa, adornada, pura. O Senhor possa trabalhar no coração de vocês e na mente, trazendo entendimento daquilo que Ele tem para a vida de vocês. Assim eu entrego a minha oportunidade, peço desculpa por ter estourado o horário, irmão. Que em nome de Jesus você saia em paz e saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Esse é o meu pedido ao Senhor. Que o haja de Deus te acompanhe a partir de hoje. E aonde você passar, tu seja a boca de Deus nessa terra. Assim eu agradeço a minha oportunidade.